É muito habitual hoje nos discursos psicológicos, nos discursos de pastores, falar-se em maldição hereditária. O estudo geracional também tem despertado a curiosidade de muitos profissionais da saúde mental. Então, conhecer os antecedentes, as pessoas de nossa família que vieram antes de nós, pode elucidar muitas ou muitos quadros clínicos que ficariam como interrogação se desconhecesse por completo a nossa hereditariedade. O próprio Carl Jung usou o estudo geracional para compreender muitas coisas que aconteciam nele e na vida dele. Não parece muito difícil aceitar a ideia de que nós somos um contínuo, de que nós não somos seres isolados, sem comunicação uns com os outros. Eu não sou uma ilha. E se eu for uma ilha, todas as outras pessoas são também uma ilha, com um detalhe: essas ilhas se comunicam através dos transportes que ligam uma ilha a outra ilha. Elas têm uma relação de reciprocidade, há um compartilhamento. Entendemos então aqui ilha como uma individualidade, sem dúvida. Nós somos uma individualidade, devemos ser uma individualidade. Mas uma individualidade não significa em absoluto que nós não nos relacionemos uns com os outros. Uma individualidade que não se relaciona com ninguém não é uma individualidade, é um narcisismo, é um fechamento, é um isolamento da comunidade, um isolamento dos relacionamentos em função de uma onipotência que rejeita o compartilhar, o dividir, o estar junto, rejeita o afeto, rejeita o sentimento de interdepender. Então isso não é individualidade, isso é narcisismo. E não há nada mais impessoal do que o narcisismo. Então, voltando ao nosso assunto, está muito em moda o estudo geracional, e isso tem uma importância muito grande na clínica psicológica. Mas o que eu quero dizer é que se existem maldições espirituais, podem existir bênçãos geracionais. Se existem maldições hereditárias, podem existir bênçãos hereditárias. O que são maldições hereditárias? São aquelas falas, aquelas palavras, aquelas ações, aqueles comportamentos extremamente destrutivos que foram vivenciados ou perpetrados por um indivíduo contra a própria família, ou mesmo até por toda a família, que, diria Bion, fica flutuando no ar, fica viajando, entre aspas, no tempo, porque tais objetos são atemporais, mas fica viajando no tempo. E de repente recai sobre alguém daquela família. E aquele alguém daquela família terá que resolver problemas que não são só seus problemas, são os problemas da família.
Então o indivíduo precisa resolver uma neurose que não é exatamente resultado do trauma dele, é resultado de toda uma situação traumática que aponta na direção do coletivo da família. A maldição hereditária, portanto, ela é transmissível através dessa energia que fica flutuando e que pode ser endereçada a qualquer membro desta família no futuro, sem que o indivíduo tenha a menor noção do que está se passando com ele, e não só não tendo a menor noção, como atribuindo equivocadamente a si o que não pertence a ele enquanto indivíduo, pertence a ele sim enquanto hereditariedade, enquanto pertencente àquela família. Mas repito, se há maldições hereditárias, há bênçãos hereditárias. E como é que a gente faz para transmitir as bênçãos de geração em geração? Do mesmo modo, falando palavras boas, falando palavras que edificam, elogiando as pessoas que estão no nosso entorno. Não é nada comum a gente elogiar as pessoas que estão em nosso entorno. Nós somos dominados pela fantasia de que já conhecemos tão bem aquela pessoa que ela não precisa de elogio, e nem de reconhecimento, e nem de validação. E se ela precisar de alguma coisa, vai ser de críticas. Então nós temos uma incrível facilidade para criticar as pessoas que estão no nosso entorno, para nos autocriticarmos, e não temos a mesma facilidade de elogiarmos os nossos filhos, de validarmos os nossos filhos, de dizer para eles o quanto eles são importantes em nossa vida, o quanto nós admiramos, né, certos comportamentos que eles exibem na construção da individualidade deles. Nós não elogiamos, nós só sabemos criticar. Mas se nós renunciarmos à crítica e passarmos a elogiar, então nós construímos essa bênção hereditária, essa rede ou essa teia invisível de benignidade, essa teia invisível benfazeja que migra de geração em geração. Então, da mesma forma que nós podemos carregar o peso do nosso passado familiar, nós podemos também nos alegrar com a suavidade daquilo que foi construído pelos nossos antepassados. É muito importante que a gente se dê conta disso, para a gente vigiar sobre nossa língua, vigiar sobre nossa boca, vigiar sobre as palavras que saem de dentro da gente, porque elas constroem campo gravitacional, elas constroem campos energéticos. Então o ideal é que a gente não fale palavras, ou não haja de uma maneira destrutiva, não fale palavras destrutivas, que mesmo quando a gente se sinta tentado a criticar, que a gente elogie, que a gente renuncie à tentação de apontar o dedo para outra pessoa, para criticá-la, mas que a gente diga alguma coisa que edifique a pessoa que está ali, em especial se for alguém da nossa família. Quantas vezes a gente dá um abraço bem apertado nos nossos filhos? Quantas vezes a gente diz para as nossas namoradas ou namorados, esposas ou esposos, que nós amamos aquela pessoa? E eu não estou falando aqui de amar só no sentido homem e mulher. Estou falando de amar no sentido ôntico, existencial, de querer bem aquela pessoa, querer o bem daquela pessoa. Então, criar esse campo gravitacional, esse campo energético de benignidade, é deixar
a melhor das heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para toda aquela geração que há de vir a partir de nós. Engrandecido seja o nome do Senhor.